Muito bem, estamos aqui com o segundo bloco do seu programa Boletim do Esporte de hoje. Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. Vocês de São Francisco, São João da Barra, acompanhem em tempo real pela internet. Eu estou hoje vou receber aqui com muito prazer a doutora Patrícia Peixoto, endocrinologista, e também recebo também o Enoque, que ele tem uma academia, não é verdade, das mais movimentadas de Campos. E o tema hoje em dia, um tema principal que está ocupando a imprensa internacional, inclusive, diz respeito a, por exemplo, o Comitê Olímpico da Rússia está sendo acusado de favorecer os jogadores, os atletas daquele país nas Olimpíadas. Imaginem os senhores de 2012 em Londres, né, que estavam concorrendo sob o uso de substâncias, de estimulantes, e as pessoas responsáveis pela análise, essas pessoas foram subornadas e todos os atletas ganharam medalhas, etc. Agora os que perderam estão reivindicando as medalhas. Muito bem. Agora também no Quênia, o Comitê Olímpico do Quênia está temeroso de ser punido em função também da mesma coisa. Eu pergunto à doutora, prazer enorme tê-la aqui. Prazer. E diga pra gente o que pode causar realmente ao atleta, né? Quais são as consequências físicas que o atleta pode ter usando esse tipo de substância. Bem, em relação não só a atletas, né, aos usuários desse tipo de substância, se a gente for considerar primeiro o uso dos esteroides anabolizantes, que é uma das coisas que são mais utilizadas, você está fornecendo para o organismo algo que ele não tem deficiência. Então, no caso do homem, ele acaba tendo uma inibição da produção endógena desse hormônio, né, masculino, e isso a longo prazo afeta, a médio e longo prazo vai estar afetando a questão de fertilidade, levando à redução testicular, a alterações de libido e inclusive também disfunção sexual, há também alteração a nível do sistema nervoso central, com alteração de humor, aumento de agressividade, os órgãos também muito afetados, né, estão relacionados à parte cardiovascular, aumento do risco de arritmias, de doença cardiovascular, dislipidemia, hipertensão arterial de difícil controle, episódios de morte súbita, desenvolvimento de diabetes também, e eu estou falando aí dos esteroides anabolizantes, mas a gente sabe que não são só eles que são utilizados, existem outras substâncias também, e todas, né, quase todas, os estimulantes, como as anfetaminas, elas também acabam tendo efeitos semelhantes em relação a essa questão cardiovascular que eu citei, né? Então, quando a gente fala aí de algumas outras substâncias que são usadas para mascarar o uso dessas, como os diuréticos, o paciente ele pode ter perda de eletrólitos, pode com isso haver arritmias e desidratação. Então, quer dizer, se a gente for listar aí, a lista é bem grande. Doutora, isso inclusive se estende não só aos atletas do sexo masculino, como também do sexo feminino. Pois é, no caso do sexo feminino, se a gente fala de novo aí dos esteroides, né, dos hormônios masculinos sendo utilizados por mulheres, você acaba tendo um quadro que a gente chama de virilização, né, então a mulher, ela vai passar a ter acne e sutismo, a acne também acontece no homem, são quadros graves de acne, todas essas questões cardiovasculares também citadas, e além disso, há uma redução de tecido mamário, no homem ao contrário, surge ginecomastia, a mulher ela passa também a ter engrossamento da voz e esse efeito é um efeito que é irreversível, mesmo se ela para de utilizar, há alterações em relação à parte ovariana, uterina também, com infertilidade, clitoromegalia, né, que é o aumento do clitóris, quer dizer, assim, é uma situação bem complicada, né? Eu, por exemplo, já recebi aqui no programa, já faz até mais de ano, que eu recebi aqui no programa mulheres que fazem o fisiculturismo e com realmente, como diria antigamente, né, com um muque, com uma caixa de... Realmente
enorme. Não perdiam, evidentemente, o rosto, a beleza, nem coisa nenhuma, mas que realmente praticavam até o fisiculturismo, né? O Enoque, por exemplo, ele tem academia, mas ele me lembrava aqui em off, a gente conversava, que essa história de jogadores de futebol, praticantes de outras modalidades esportivas, isso não é de hoje. Sempre, muitas vezes, surge isso. Fulano foi apanhado no exame antidoping. Não é verdade? É verdade. Isso aí vem de longas datas, vem de muitos anos isso aí, para melhorar a performance do atleta. Entendeu? Só que eu vim aqui falar, eu fui usuário já de anabolizante, já usei, não escondo isso para ninguém. Eu estou falando com vocês aqui, graças a Deus, eu sei que eu sou um milagre para estar aqui falando com vocês, porque eu já usei, hoje em dia eu sou educador físico, eu vim falar como educador físico. Claro. E o seguinte, o que acontece? Em diversos fatores que a doutora falou ali, essas causas, tudo que acontece, os jovens de hoje em dia não estão nem aí para isso. Eles querem viver, eu estou falando disso com propriedade de que eu vivi isso. Que você conhece. Que eu conheço, eu vivi, eu estou no meio. E eu vivi isso aí e eu não queria nem saber nada, eu queria ficar sarado, com um corpo bonito, como que todo mundo quer, com um biotipo, com uma coisa montada pela mídia, que a mídia impõe isso, entendeu? E a pessoa começa, é como se fosse, eu trato isso, pode chocar, para muita gente pode chocar isso, mas eu me considero um ex-usuário de droga. Eu me considero isso. Eu não vejo diferença, eu vivi isso aí, eu não conseguia sair. Vicia. Vicia, causa o vício, causa dependência, a testosterona causa dependência, entendeu? E eu considero a testosterona semelhante como um usuário de droga qualquer. Eu considero isso. Eu penso como isso, como o alcoolismo, como o cara que fuma, que cheira, que usa a droga dele ali. E eu digo a você, é até mais complexo, porque a pessoa que fuma, que bebe, que faz isso aí, que tem o vício dele, ele quando para de usar, ele só vai parar de curtir aquele momento ali. Agora, quem está usando a droga, como eu vivi, o hormônio faz falta, você sente falta e mexe muito com a vaidade. Entendeu? Aí você imagina eu trabalhando dentro de uma academia, entendeu? Quando eu parei de usar, foi só Deus mesmo que teve misericórdia da minha vida para eu estar aqui hoje falando. Eu tenho hoje menos 30 quilos do que eu era. Você tem ideia? Imagina você, a doutora aqui também, forte como ele é, né? Realmente, pois sarado. 30 quilos a mais. Não imagina se tivesse mais 30 quilos, né? É brincadeira. Mas depois, no próximo bloco, a doutora vai conversar com a gente sobre, não só sobre esses efeitos colaterais, mas principalmente sobre essa forma de detectar. A pessoa, por exemplo, foi preso no exame antidoping, mas aí o diretor do time de futebol diz, não, foi um remédio, um descongestionante nasal que ele usou e tudo mais. Será que ele usou realmente para descongestionar? Ou será que já pensando também numa impossível outro tipo de efeito, né? E o Enoque também vai conversar com a gente nesse terceiro e último bloco daqui a pouco. Segura aí, rapidinho, pai e bola.